Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço que o Senhor esteja abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender e compreender esta mensagem. Continua, Senhor, nos capacitando cada dia mais. Dá-nos, Senhor, dons espirituais e ajuda, Senhor, a nossa vida, o nosso lar e nossos familiares. Amém, amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje veremos dos versículos 36 a 44 do livro de Mateus. Então vamos lá. Mateus 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, né? Então, somente quem sabe o dia e a hora em que todas essas coisas irão acontecer, né? A vinda do Filho do Homem, né? Quando o Senhor Jesus vai voltar, somente quem sabe é meu Pai, né? Deus Pai. Versículo 37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, assim como aconteceu, né, em Noé, que as pessoas não sabiam, né, do dilúvio, quando o dilúvio ia acontecer, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, vai ser a vinda do Senhor Jesus, quando a gente não estiver esperando, né? Em Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8, Deus se arrependeu de criar os seres humanos, pois eles eram muito maus, mas Deus aprovava Noé. Deus resolveu matar os seres humanos e todos os animais, né? Então, lá em Gênesis 6, né, fala sobre a decisão que o Senhor tomou, né, de mandar o dilúvio aqui para a terra. Então, assim como aquelas pessoas não esperavam um dilúvio, não esperavam que aquilo ia acontecer, nós também não sabemos quando o nosso Senhor Jesus vai voltar, né? Não sabemos, somente o Pai sabe. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, o que acontecia com as pessoas daquela época em que houve o dilúvio? As pessoas não esperavam, né, que o dilúvio ia acontecer. Então, elas viviam uma vida despreocupada, né? Uma vida sem preocupação com o que poderia acontecer. Eles, de certa forma, eles viviam na ignorância, né? Sem saber o que ia acontecer. Então, eles viviam a vida deles como se nada fosse acontecer, né? Eles não esperavam o que ia acontecer. Então, o que acontecia? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Em Gênesis 7, dos versículos de 6 a 24, fala sobre o dilúvio, descreve o começo do dilúvio, né? Aquelas pessoas em que o Noé, né, tinha falado, né, a respeito da vinda do dilúvio e não quiseram ouvi-lo. É assim também nos dias de hoje, quando nós falamos de Cristo, quando falamos da salvação que as pessoas podem alcançar através de Cristo, né? Sobre o arrependimento, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Então, quando a gente sai, quando alguém vai fazer um evangelismo na rua e começa a falar de Jesus e começa a pregar a palavra para essa pessoa, é como Noé, quando falavam com aquelas pessoas na época do dilúvio, entende? Falando, você tem que se arrepender, a sua conduta de imoralidade, né, está desagradando a Deus.
Então, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, a gente está trazendo para essas pessoas a oportunidade de salvação. É como se a gente estivesse chamando eles para entrar na nossa arca, para que eles não morram quando as águas vierem. Então, quando a gente fala de Jesus, né, quando a gente fala do Evangelho, a gente está tentando fazer com que essa pessoa mude a conduta da vida dela para que quando aconteça todas essas coisas e tenha o julgamento final, né, essa pessoa seja salva, seja a vida dessa pessoa seja salva verdadeiramente. Amém? Versículo 39 novamente. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E o que os levou a todos? Todos morreram na terra, com exceção de Moisés e a sua família, né? E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro, né? Então, quer dizer, esses 2 vão estar no campo, vão estar no mesmo local, podem estar praticando a mesma profissão, no sentido de, estão arando a terra, estão colhendo, podem estar praticando a mesma profissão, mas um será levado e o outro o quê? Deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, 2 mulheres, né? 2 pessoas praticando o mesmo ato, né? Moendo no moinho. Vigiai, versículo 42 agora. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, amados, o que diferencia uma pessoa que está sendo levada e a outra que está sendo deixada, né? O que diferencia é como essa pessoa recebeu a palavra de Deus, né? A palavra é sobre arrependimento, né? Aquelas pessoas na época do dilúvio que não quiseram dar atenção a Moisés, né? Eles não mudaram a conduta da vida deles, pelo contrário, eles continuaram praticando as mesmas coisas, bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, enquanto o tempo passava, né? E vivendo de acordo com a sua vontade carnal. E aí, quando Moisés e a família dele entrou na arca, já não tinha mais tempo para eles se arrependerem. Então, devemos nos arrepender enquanto há tempo. Então, até a vinda do Senhor Jesus, ainda há muitas oportunidades de arrependimento, mas nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Somente quem sabe é o Pai, né? Então, essas 2 pessoas, né? 2 estão no campo, um vai ser levado, um vai ser deixado. 2 pessoas moendo no moinho, uma levada e uma deixada, são as pessoas que receberam a palavra de Deus, se arrependeram verdadeiramente, creram no Senhor Jesus e viveram uma vida, né, de correção dos seus atos, mudando a sua vida, buscando ter uma vida em obediência a Deus, né? Essas pessoas vão ser o quê? Levadas para Jesus, né? E as outras deixadas para sofrer as consequências e a morte eterna, né? E perder a sua oportunidade de quê? De salvação. Então, versículo 42 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, aqui o Senhor Jesus alertando aos seus seguidores, né, aos seus discípulos e aos apóstolos, para o quê? Para estarem vigilantes, né? Esse estudo de hoje é sobre o sermão continua, né? É sobre a exortação e a vigilância. Então, o Senhor Jesus nos alertando que devemos ser vigilantes. Qual é a profissão do vigilante, do guarda noturno, né? Do vigilante? O que ele faz? Ele se mantém alerta durante toda a noite, né? Tomando conta da guarita, do local onde ele está.
E ele precisa estar sempre o quê? Alerta a qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de pessoa que chega até aquele local, para estar alerta e tomar conta daquilo que ele foi designado para fazer. E o que nós, individualmente, somos designados a tomar conta? Tomarmos conta da nossa salvação, porque a salvação é individual. Então, nós devemos tomar conta se nós vamos ter a nossa salvação, né? E estar vigilantes não só durante a noite, mas 24 horas por dia, para tomarmos conta para que não percamos, né, a nossa salvação, porque nós não sabemos quando o nosso Senhor Jesus vai voltar, e que a gente esteja prontos, preparados para quando ele chegar, recebermos ele com muita alegria por estarmos o quê? Preparados, vestidos, né, com vestes brancas, preparados. Vestes brancas que eu digo, nós vamos receber vestes brancas, né? Mas buscando nessa vida ainda na carne, nos santificarmos mais e mais. Então, tentar vestirmos-nos, né, com vestes para um casamento, né, para estarmos preparados quando o nosso Senhor Jesus voltar. Agora, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, se o pai de família soubesse a que hora da vigília da noite, então que horas da noite, né, o ladrão ia chegar, o que ele ia fazer? Ele ia ficar vigiando e não ia deixar que a casa fosse arrombada pelo ladrão, né? Imagine quão bom seria num mundo aqui, num contexto atual nosso, em que a gente soubesse, o ladrão vai passar 00:30. Então, 00:29 já vou estar no muro de casa, para quando ele chegar no portão, eu falo: ô, tá fazendo o que aí? Né? Brincadeiras à parte, mas é isso. Se o dono da casa, né, o chefe da família, o pai de família soubesse que hora o ladrão ia chegar, ele estaria vigiando. E nós cristãos, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, nós cremos nisso, que o Senhor Jesus vai voltar, né, para nos buscar. Então, sabendo disso, a gente não sabe a hora exata, mas sabemos que vai acontecer. Então, se sabemos que vai acontecer, nós devemos estar o quê? Vigilantes. Versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, o Senhor Jesus vai vir na hora que a gente não estiver esperando, na hora que a gente não pensar. O Senhor Jesus não vai vir. Pá, ele vem. Amém? Então, nós devemos ser o quê? Vigilantes, né? Estarmos preparados. Porque, ao contrário das pessoas que viveram na época do dilúvio, Noé alertou a eles, mas eles não acreditaram. E por isso eles insistiram no erro, insistiram em viver aquela vida de iniquidade, de maldade, certo? Mas nós, como cristãos, que cremos que o Senhor Jesus vai voltar, de certa forma, estamos um passo à frente do que aquelas pessoas estavam, porque eles não acreditaram. E nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar. Então, nós devemos estar preparados, né, para essa vinda do nosso Senhor. Amém? E é isso, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.